Alô você, boa noite. Nós estamos aqui, hoje é terça-feira, e nós estamos realizando aqui dos estúdios da IPP TV, no Alto de Pinheiro, São Paulo, o nosso programa de todas as terças-feiras à noite. Você é um missionário. É um privilégio muito grande podermos refletir durante aqui o período de 1 hora com pessoas que estão envolvidas na obra missionária sobre esse tema tão fascinante que é o trabalho missionário da Igreja de Cristo neste mundo. Quando nós resolvemos criar este programa, ele tem 2 propósitos bem nítidos, bem claros. O primeiro deles é conscientizar que todo crente, todo cristão, ele é um missionário de Deus. Missionário não é aquela pessoa apenas que tem um chamado transcultural para ir para outro país. Não. Todos nós, ao sermos convertidos pelo Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, nós nos tornamos um missionário de Deus. Quer seja na nossa casa, quer seja no nosso bairro, na nossa cidade, atravessando a rua ou indo até os confins da terra. Alguém já disse que todo crente, ele é um missionário e todo coração sem Jesus é um campo missionário. Então, esse programa foi criado com esse propósito. O segundo propósito do programa Você é um Missionário é motivar você a começar um projeto de plantação de igrejas na cidade onde você está, no bairro onde você mora, onde não existe uma igreja presbiteriana. Nós estamos dispostos a dar o treinamento através da EAD, de fornecermos todo o material para que você possa, de estudos bíblicos, Evangelho de João, Bíblias, para que você possa, a partir aí da sua realidade, do seu contexto, reunir pessoas e começar a estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Tá certo? Então, nós estamos nesse ano já com vários irmãos aqui do Brasil, fora do Brasil, que estão dispostos no próximo ano a começar um trabalho na sua casa, na sua cidade, no seu bairro. E que Deus possa levantar milhares de pessoas, milhões de pessoas aqui no Brasil, fora do Brasil, para que nós possamos apressar a vinda de Jesus Cristo através do cumprimento da obra missionária. O programa de hoje é um programa muito especial, é um programa inédito. Nós vamos entrevistar aqui o pastor Marcos Severo do Amorim, pastor nordestino que trabalha lá no Rio Grande do Norte, principalmente. Agora ele já está indo para Paraíba, Ceará, mas o seu campo inicial, com base na cidade de Mossoró, o projeto Rumo ao Sertão, alcançou dezenas de cidades na região, plantando novas igrejas. Não somente plantando as igrejas, construindo os templos, dando o treinamento missionário, formando evangelistas e, pela bondade de Deus, pela graça de Deus, nós vamos ter o privilégio de conversar com ele, de entrevistá-lo aqui nesta noite. Pastor Marcos Severo é um servo de Deus, casado com a dona Marlene, mãe da Martinha e do Juninho. A Martinha que Deus chamou esse ano para estar com ela, mas deixa uma lacuna, mas Deus consola o coração dessa família tão querida aí de Mossoró. O nosso tema hoje é muito interessante, Imóveis são importantes para a gente realizar a obra missionária? Essa é uma pergunta que a gente tem que discutir, porque há muitos pastores, há muitos irmãos que escrevem sobre este assunto, que falam sobre o assunto, dizendo que os espaços não são importantes, que nós não devemos investir em cal, em cimento, em tijolo, mas devemos investir em vidas, que as vidas são mais importantes do que templos, do que santuários, do que edifícios. É um discurso muito bonito, mas quem trabalha na obra missionária sabe que isso não é a realidade. É a mesma coisa agora na pandemia, no Covid-19, o governante dizer que o importante são vidas. Sim, mas você, para cuidar das vidas, você precisa de hospitais, você precisa de médicos, você precisa de medicamentos, você precisa de UTIs. Então você precisa de toda uma infraestrutura física para cuidar das pessoas. E se nós temos isso do ponto de vista da saúde física,
imagine da saúde espiritual. Eu quero ler para você um salmo muito importante, um salmo que faz parte dos cânticos de romagem, Salmo 122, que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém, Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor à casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Eu quero meditar com vocês nesse salmo e destacar aqui alguns pontos que eu acho assim de extrema importância. Todos nós sabemos que Deus, ele é transcendente e ao mesmo tempo ele é imanente. Ou seja, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ou seja, nenhum templo, nenhuma construção física pode conter a presença de Deus, pode segurar a presença de Deus. A presença de Deus transcende os espaços físicos. É muito importante você entender que lá no Salmo 150 diz que louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. O santuário ali é o universo. É o universo. Mas ao mesmo tempo, Deus, na sua condescendência, ele sempre quis estar junto ao seu povo. É a teologia da presença de Deus. E nós aprendemos isso no contexto do Antigo Testamento, quando Deus, após tirar o povo do Egito, Deus chama Moisés e manda construir o tabernáculo. E o tabernáculo foi uma ordenança de Deus. Era um templo móvel, que era desmontado e montado, de acordo com as caminhadas do povo de Israel em Jerusalém. Quando você estuda isso, você descobre que a planta desse tabernáculo apontava para Cristo, e quando esse tabernáculo foi erguido, houve a manifestação da presença de Deus ali, no Santo dos Santos, na Arca da Aliança. E sempre, na própria estrutura do acampamento de Israel, o tabernáculo ficava no centro, e todas as outras tendas eram montadas em torno do tabernáculo. E a ideia que Deus está colocando ali é justamente essa, que Deus habita no meio do seu povo. O tempo se passa, vem a monarquia e Davi então resolve construir o templo de Salomão. Você vai lá para 1 Crônicas, capítulo 29, e você descobre que Deus então resolve, ou aceita o desafio, coloca no coração de Davi, e o templo é construído por Salomão, inaugurado por Salomão. E aquele templo representava, na cidade de Jerusalém, o lugar onde Deus habita. Aquilo que no Salmo 122 chama a casa do Senhor. E anualmente o povo de Israel teria que subir, todas as tribos de Israel, para o templo em Jerusalém, para cultuar a Deus. Então, a cidade de Deus, Jerusalém, o templo, a morada do Altíssimo, toda essa ideia está presente no contexto da construção do templo. Mas quando Jesus vem, há uma mudança total e completa, porque o Verbo, que é Jesus, se fez carne e habitou entre nós. E agora Deus, ele não habita apenas através de tabernáculo, que é uma figura, através do templo, mas ele habita pessoalmente. E depois que Jesus Cristo realiza a obra da salvação, ele promete ao seu povo, aos seus discípulos, que ele mandaria outro Consolador, o Espírito Santo, que habitaria conosco para sempre. De tal maneira que tanto o tabernáculo quanto o templo é uma revelação progressiva daquilo que aconteceria no Novo Testamento após a primeira vinda de Jesus Cristo.
é que Deus, através do Espírito Santo, habita no seu povo. Todo crente é um santuário do Espírito Santo. Todo crente é a habitação de Deus, de tal maneira que Paulo chega a dizer que se você não tem o Espírito Santo, você não é de Cristo. E aí o que acontece? Acontece é que a partir de Cristo não existe mais lugares sagrados, né? Como Jesus explica para a mulher samaritana, não é mais nesse monte, nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, o templo espiritual, né, o templo que é o corpo de Cristo, a igreja de Deus, agora não é mais um espaço físico. E onde houver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, não importa onde, ele se faz presente e ali está a igreja de Deus reunida. Mas, meus amados irmãos, a teologia da presença de Deus não anula a necessidade de nós construirmos lugares e dedicarmos esses lugares para o culto a Deus, para o ensino da palavra de Deus. Isso começa no contexto do Novo Testamento, a partir do 4º século, com Constantino, porque a igreja, por ser uma igreja perseguida, por ser uma igreja que vivia paralelamente ao poder do Império Romano, era uma igreja que se reunia nas catacumbas, nos lares. Mas a partir do momento do 4º século, que templos foram permitidos ser construídos, locais de culto, né? Templos foram erguidos, igrejas, né, foram erguidas e construídas, santuários dedicados a Deus, pequenos e grandes. E o fato de nós termos lugares que são construídos dedicados a Deus não anula o conceito da teologia da presença de Deus. O apóstolo Paulo, quando foi na sua 2ª prisão lá em Roma, ele aluga uma casa, e ali Atos dos Apóstolos, capítulo 28, diz que ele aluga uma casa, e ali naquela casa, ele faz daquela casa um local onde ele pregava a palavra de Deus. Ele já tinha feito isso em Éfeso, por exemplo, quando ele alugou a escola de Tirano, e ali ele conseguiu alcançar toda a Ásia através do ensino da palavra de Deus naquele espaço. E nós podemos dizer que a sua casa, a sua residência pode ser um local de culto, de adoração a Deus, mas nós que trabalhamos na obra missionária, nós compramos terrenos, nós edificamos templos, nós edificamos prédios de educação religiosa para que os fiéis, os novos convertidos, eles tenham aquele espaço ali para serem formados espiritualmente, para serem ensinados, doutrinados na palavra de Deus. E o salmista diz aqui, né, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. E é tão importante nós entendermos essa natureza congregacional da igreja, né? Aliás, há um mandamento lá em Hebreus, capítulo 10, que nós não devemos deixar de congregarmos, como é costume de alguns, né? O culto, ele é uma convocação santa. O culto é um tempo que nós usamos para, congregacionalmente, nós possamos adorar a Deus, nós possamos cultuar a Deus de forma coletiva. A Igreja Presbiteriana do Brasil, nos seus princípios litúrgicos, deixa isso bem claro. Há 3 tipos de culto. Há o culto individual, culto pessoal. Jesus diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto te recompensará. A Bíblia fala também do culto familiar. Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a Bíblia também fala do culto congregacional, daquilo que lá em Levítico é chamado de santa convocação, quando a trombeta era tocada e o povo era convidado a reunir-se para adorar a Deus. Após a ressurreição de Cristo, o domingo se transforma no dia do Senhor e nós, como cristãos,
além dos cultos individuais, dos cultos que são realizados nas casas durante a semana, aos domingos, todos nós nos dirigimos à igreja, né, para que juntos nós possamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, eu quero destacar aqui a teologia da presença de Deus. Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas, mas quando nós construímos um santuário e a igreja de Deus se reúne naquele espaço, naquele local, ali existe a manifestação da presença de Deus. Pode ser num templo luxuoso, lá em Londres, em Westminster, pode ser debaixo de uma árvore, numa cidade da África, não importa o local, não importa a suntuosidade do espaço, porque Deus agora habita no coração do seu povo. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa abrir o nosso entendimento, e nós vamos conversar com o pastor Marcos Severo, a partir depois dos nossos comerciais aqui, ou das nossas informações, para que a gente possa tratar desse assunto, principalmente da plantação, da construção de templos no sertão nordestino, a importância que tem naquela região de nós investirmos na obra missionária. Fica aí conosco, aguenta aí, nós teremos algumas mensagens agora e logo depois nós vamos voltar aqui para a entrevista com o pastor Marcos Severo. Eu tenho uma super novidade para você. A partir de agora, todos os programas da IPP-TV já estão disponíveis para você maratonar quando e onde quiser. Espera aí, Lídia, você disse todos? Isso mesmo! Você pode assistir todos os programas gratuitamente no nosso novo canal do YouTube, IPP Play. É conteúdo de qualidade à sua disposição em apenas um clique. Para isso, basta só você se inscrever no IPP Play. Perdeu o seu programa preferido da IPP-TV? Não tem problema, é só acessar o IPP Play e assistir todos os programas que quiser, a hora que preferir. Lembrando que o canal oficial da IP Pinheiros vai continuar com transmissão 24 horas da IPP-TV, a sua TV missionária. E lá você vai poder assistir cultos e mensagens e poder assistir de novo e até compartilhar. Gostou da notícia? O IPP Play vem trazer mais conteúdo cristão para a internet. Vamos juntos propagar a palavra de Deus neste grande campo missionário. IPP Play, o conteúdo da sua TV missionária a um clique de você. Eu tenho um recado para você que quer investir no seu futuro e garantir vaga no mercado de trabalho. Agora, você pode estudar no Polo Pinheiros de Ensino à Distância do Mackenzie, uma das melhores universidades do país. São 14 cursos de graduação com mensalidades de apenas R$ 460. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 30 de junho. Agora, se você quer fazer uma pós-graduação, a gente tem também. São 27 cursos diferentes com mensalidades de R$ 599. Garanta já a sua vaga. É só usar o voucher Polo Pinheiros. E o melhor, você estuda sem sair de casa. As inscrições e a relação completa dos cursos estão no site mackenzie.br/EAD. Vem estudar com a gente! Muito bom, de volta, um intervalinho rápido com notícias boas, muita novidade aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros para você. Você viu aí o novo canal IPP Play, né? Que você pode acessar todo o nosso conteúdo gratuitamente, o conteúdo cristocêntrico de qualidade, com conteúdo reformado, né? Tá aí à disposição, tudo que a gente está produzindo aqui está lá à disposição para você maratonar quando e onde quiser. E também o Polo EAD Pinheiros, você viu aí a Carla Secato falando sobre essa novidade aqui que tem despertado muito interesse. Então, oportunidade não falta para você estudar e planejar o seu futuro aí com precinhos especiais e ainda você ajuda com missões. Então, são oportunidades de fazer a missão estudando e planejando o futuro. Muita coisa boa aqui para você. E durante o programa eu estarei aqui hoje falando
sobre imóveis são necessários à obra missionária. Um tema importantíssimo, você viu aí o pastor Arival abrindo com uma palavra que trouxe muito conhecimento e informação para a gente a respeito da verdade, né? O que a Bíblia fala, que imóveis são importantes à obra missionária. Também lembrar para você que está nos assistindo que teremos o sorteio do livro do Timothy Keller nessa noite, como toda terça-feira nós temos aqui, Ministérios de Misericórdia. Então, para ganhar esse livro é muito fácil, você pode concorrer, né? Clicando no link que está nos comentários aqui do vídeo, clica lá, preenche com seus dados e no final do programa nós sortearemos e você pode ser o contemplado para levar esse livro para casa. Participa aí e também aproveita e se inscreve no canal e compartilha, porque essa mensagem é importante, precisa ser divulgada, essa mensagem do tema que nós vamos falar hoje. E agora eu vou passar para o pastor Arival, que nós vamos começar um bate-papo muito bom com o convidado, o nosso pastor Marcos Severo, querido, que já está online aqui com a gente, né, pastor Arival? Sim, vamos ver. Põe ele aí no ar. Alô, pastor Marcos Severo, tudo bem com o senhor? Boa noite, tudo bem, reverendo Arival? Pastor Marcos Severo, é um privilégio muito grande tê-lo aqui, né, nessa entrevista, ter a sua participação no programa Você é um Missionário. Eu queria que o irmão rapidamente fizesse um resumo aí do seu ministério, aí a partir de Mossoró, né, quanto tempo de ministério, o trabalho que tem sido feito nesses últimos anos, a quantidade de templos e igrejas que foram plantadas aí, pelo projeto Rumo ao Sertão. Ok, eu quero, portanto, cumprimentar os nossos telespectadores e ouvintes da rádio, telespectadores da IPP-TV e ouvintes da rádio Rumo ao Sertão. Quero dizer que é uma alegria muito grande poder estar participando aí com o pastor Arival, com a nossa IPP-TV, essa grande realidade do nosso povo veriano e outros. Bem, antes de rapidamente falar sobre nossa trajetória, quero dizer que o assunto, né, imóveis são necessários à obra missionária. Olha, imóveis, templos, eu queria dizer que lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versos 1 e 3, na ocasião que o templo móvel foi descartado, o tabernáculo, o primeiro templo fixo foi construído e ali as palavras fortes desse texto falam sobre o Senhor encheu o templo, né? Que coisa linda! A glória do Senhor encheu o templo da casa do Senhor. E mais, no verso de número 2, diz, amados, que era ali a casa do Senhor, né? De uma forma efusiva. E no verso 3, fala sobre a finalidade da casa do Senhor, que é adoraram e louvaram ao Senhor. Inclusive, o povo que adentrou no templo, se debruçaram sobre o piso do templo, né, e ali inclinaram-se e ali adoraram o nome do Senhor Jesus. Então, o templo é uma coisa muito, muito especial. Antes de tudo, eu quero parabenizar ao pastor Arival Dias Gazimiro pela bênção de muitos templos. Agradecer a Deus e ao pastor Arival Dias Gazimiro, templos, inclusive galpões, que foram entregues às nossas igrejas presbiterianas pelo Brasil. Isso foi fantástico pela sua recente passagem pela Junta de Missões Nacionais, mas aí, na Junta Missionária de Pinheiros, que tem coisa fantástica. Então, é um grande testemunho e nós nos alegramos. Bem, quanto ao projeto Rumo ao Sertão, nós começamos, estamos com mais de 25 anos, e hoje, pela graça de Deus, temos quase 50 templos construídos, né? Templos construídos.
é interessante, porque os templos, respondendo aqui a essa pergunta, imóveis são necessários à obra missionária? Eu diria, preste atenção no que eu vou dizer, eu diria que sim, né? É necessário, tendo em vista a plantação de igreja, mas eu queria dizer que, se é necessário, o essencial é o corpo de Cristo. Aí depende de templos, né? O corpo de Cristo se reúne. Nós começamos quantos trabalhos em casas, depois em garagens, né? Em prédios alugados, etc., que não era templo, mas o corpo de Cristo, o essencial, não o necessário, estava reunido para adorar o Senhor. Eu, quando estive em João Dourado, na Bahia, que eu fui lá para a comunidade de Gameleira, a história de que começou a trabalhar debaixo do pé de Gameleira. Quer dizer, o corpo de Cristo, né, tem essa grande facilidade, né, que é chamado a primeira casa, templo, vamos dizer, o templo ou o templo físico do crente, e também o espiritual, o essencial. Eu queria que o senhor deixasse a teologia do templo e a gente fosse do ponto de vista prático, porque uma das finalidades desse programa, inclusive, é mobilizar pessoas a investir em construção de templos no Nordeste. Se o senhor ficar só falando sobre a teologia aí, o senhor não vai receber a oferta para a construção dos templos e compra dos terrenos, entendeu? Isso aí, eu já fiz a introdução aqui. Eu quero saber o seguinte, o senhor sabe, né, que nesses projetos que o senhor plantou em cidades aí, cidades que são cidades idólatras, né, a importância que esses espaços construídos, eles têm para a população. Não somente de cultuar a Deus, porque no templo não se faz apenas o culto, no templo se faz o trabalho social, no templo se faz o trabalho de instrução, de ensino. Há muitos templos que são transformados também em escolas, né, em projetos sociais, né? O senhor tem um projeto aí, por exemplo, na cidade de Umarizal, que além do templo tem uma quadra coberta, tem uma escola. Então, fala da importância, por favor, dessas construções para o crescimento e para a expansão do trabalho aí no Nordeste. Ok, pastor. Eu estava apenas fazendo um preâmbulo para chegar exatamente a isso aí, certo? Então, veja bem, nosso projeto, no sertão desses 25 anos, realmente alcançamos as cidades e os templos foram importantes demais. Como agora nós estamos atrás de construir mais 3 templos aí no estado da Paraíba, né? E pela graça de Deus estamos aí na campanha, na batalha, e eu quero contar com o apoio de tantas pessoas, né? Nós já conseguimos comprar um dos terrenos, mas estamos na luta para a aquisição de outro. Os templos, como você disse, é o sonho que a gente tem de deixar aquele lugar para o povo se reunir, exercitar tudo que diz respeito à presença da Igreja do Senhor Jesus nestas cidades. E a gente teve histórias fantásticas para estas cidades, de onde quase 50 templos foram construídos, e não tem um deles, pastor Evaldo, que não tenha que não tenha acontecido coisas importantes para nós podermos atender a ansiedade do povo. Olha, 70%. Diga. Não, eu entendo. Aí o senhor tem muito mais experiência do que eu nessa área. A plantação de uma igreja numa cidade começa com um avanço missionário. Depois vem o trabalho de discipulado. Depois vem o aluguel de um espaço. E a construção do templo, geralmente, é a sedimentação do plantio de uma igreja. Não é isso? O senhor tem muita experiência. Explica de forma sucinta para as pessoas que estão nos assistindo como é que é esse processo. Então, o senhor escolhe uma cidade agora, né,
E aí, como é que o senhor faz? Qual é o processo? E qual é o prazo? 1 ano, 2 anos, 5 anos, 6 anos? Como é que se dá isso? Vou contar os 2 últimos projetos de plantação. Vamos contar na cidade de Bom Sucesso, na Paraíba. Trabalhamos em oração durante o ano que passou todo, buscamos os recursos para a plantação, para a manutenção do trabalho, e aí marcamos o nosso avanço. Por causa da pandemia, evidentemente, não conseguimos ainda fazer, já adiamos por 2 vezes. Mas aí tem o avanço missionário. E o avanço missionário é um trabalho muito especial, porque vai alcançar a cidade, as ruas, as residências, e ali os nossos evangelistas, né, do recado de Deus, vão entregar o recado de Deus e ali obter a resposta, se aceita a visita do missionário, se creu na palavra de Deus, né, se confessam Jesus como Salvador e se deseja receber visita. E aí, como avanço missionário, as visitas vão ser feitas e depois de um período já tem um grupo de 10, 12, 15 pessoas, então a gente parte para o aluguel de um prédio para funcionar. E aí a gente vem o projeto para depois do templo, aí as coisas já ficam mais harmoniosas para, assim, plantamos uma igreja, já temos o povo de Deus, e aí já temos um templo para o povo de Deus se reunir. É isso que nós estamos fazendo agora no estado da Paraíba, o que fizemos nesses últimos anos no estado do Rio Grande do Norte e no estado do Ceará. Muito bem. No sistema presbiteriano, né, tudo começa com esse evangelismo de impacto, né, que o senhor colocou aí. É um esforço coletivo. Geralmente o senhor leva 40, 50 pessoas, deixa um missionário ali residindo naquela cidade. O missionário, então, vai trabalhar com essas famílias que foram, de uma certa forma, alcançadas com esse evangelismo, com esse avanço missionário. Mas existe um processo de maturação, porque aí precisa se alugar um espaço, né? Esse espaço tem que ser adaptado do ponto de vista de salas de aula, salão de culto, bebedouro, ventiladores, né? Cadeiras, a placa de identificação, né? Então, tudo isso é extremamente importante, porque imóveis, né, são importantes para a obra missionária. Nós não podemos abrir mão. É a mesma coisa de uma pessoa dizer que vai investir em educação e não vai construir sala de aula, né? Que vai investir em saúde e não vai construir hospital. Então, os templos, eles são espaços, não que eles são sagrados no sentido de que, dentro da nossa teologia, o templo do Espírito Santo é cada crente. Mas quando a igreja se congrega naquele espaço, pode ser um espaço luxuoso, pode ser um espaço mais simples, pode ser até debaixo de uma árvore, aquele local se torna, né, um local onde Deus manifesta a sua presença. Mas eu vou abrir para perguntas, pastor, porque nós estamos aqui, a Lídia, ela está no chat aqui, ela vai ver algumas perguntas e vamos passar as perguntas para o senhor responder aí. É verdade, pastor. Eu já quero aproveitar para dizer para você que está em casa, aproveita essa oportunidade, manda sua pergunta. Você que tem igreja, que tem curiosidade, já envia, que eu vou ler aqui, transmitir a pergunta para o pastor. Tem uma aqui do Manuel Heller, que já foi meio que respondida, sim, mas acho que talvez tenha alguma coisa para acrescentar. Reverendo Marcos, na plantação de igreja, o que seria ideal? Primeiro o templo ou ter um bom número de membros? Meu querido colega da Junta de Missões, que, aliás, mandou uma mensagem para mim, mandando cumprimentar aí ao vivo ao pastor Arival. Ela manda um abraço para você. Bem, sem dúvida alguma, meus irmãos, quando se começa, como disse o pastor Arival, a gente começa com um avanço, reúne as pessoas e depois de ter um número acessível de pessoas, depois de 10 pessoas, aí aluga o prédio mesmo e começa o trabalho e vai batalhar para crescer a igreja e, então, construir um templo. É isso aí. Muito bom, pastor.
E quero aproveitar e dizer para você mandar sua pergunta. Enquanto isso, eu fico aqui aguardando perguntas. Pode mandar, tem 2 links aqui que você pode mandar sua pergunta. Lembrando também que você pode se inscrever para o sorteio do livro do Timothy Keller, que no final do programa a gente vai sortear esse livro. Então, clica no link aí, se inscreve. Enquanto isso, eu aguardo sua pergunta aqui, né, pastor Erival? É isso aí. Pastor Marcos Severo, nós que somos nordestinos, nós conhecemos bem a realidade do Nordeste. A presença do catolicismo nas cidades do sertão é uma presença muito forte, né? E geralmente as igrejas católicas elas estão construídas em lugares estratégicos. Geralmente a cidade cresce a partir da localização da igreja, né? Qual a importância de nós construirmos templos evangélicos no sertão? Né? Porque não é uma questão de concorrência religiosa, mas por que nós devemos plantar igrejas no sertão nordestino? Por quê? Bem, primeiro, porque precisamos cumprir a missão de Deus. Deixa eu contar uma historiazinha lá de Patu, no Rio Grande do Norte. Lá em Patu, quando nós fizemos aquele trabalho de oração, escolhemos a cidade para alcançá-la, e aí marcamos o avanço missionário e alugamos um prédio onde iria funcionar a igreja, e aí arrumamos um local lá para realizar o culto. E aí os padres ali daquela igreja romana, né, que estavam lá no Lima, durante o avanço começaram a interromper nossos irmãos, não deixando entrar na casa das pessoas, porque ali estava protegido pelo Papa e não aceitava ninguém, mas nós explicamos para ele que nós estávamos fazendo o que estão fazendo, pregando a palavra de Deus. Então, à noite, nós marcamos o local com faixas, com tudo. Quando nós estávamos lá, à tarde, os padres e as freiras foram à rua todinha, ao caminhão, que era um palanque, e mandou todas as portas fecharem. Nós vimos que isso é uma luta, e continuamos, e hoje nós temos um templo de igreja referencial na cidade de Patu. Essa é a nossa ação, pastor Erival. Certo. Pastor Marcos Severo, dentro da sua realidade, vamos pegar a realidade aí do Rio Grande do Norte, da Paraíba. Qual é o valor, por exemplo, de um terreno? Eu estou falando um terreno aí 10 por 30, né? Um terreno de 300 e 400 metros quadrados, ainda que você não vai construir um templo grande, mas qual é o valor, mais ou menos, de um terreno para se construir um templo aí no sertão? Pastor Ivaldo, depende do tamanho da cidade. Nós estamos numa cidade de até 20 mil habitantes, a gente consegue comprar pelo preço bom, entre 30 e 40 mil reais, né? Mas quando você parte para uma cidade de mais de 50 mil, 70 mil habitantes, a coisa já muda para 70, 80 mil reais um terreno, né? E aí, quando a gente vai para uma cidade ainda maior, fica mais caro ainda. Tá certo. Mas só para o pessoal ter uma ideia, porque são realidades diferentes, e o senhor está falando aqui para o Brasil todo, para fora do Brasil, né? E qual seria o custo, por exemplo, médio de um templo? O senhor já construiu aí cerca de uns 40, 50 templos, né? Qual seria, eu diria, não sei se seria o preço de metro quadrado, né? Mas um templo aí com 200 metros quadrados, um 10 por 20, ele pronto, com banheiro, com salas, ele ficaria no custo de quanto aproximadamente? Bem, diferente do que nós fazemos, porque a gente a região é tão difícil, que a gente constrói, minha mulher diz, faça pelo menos banheiro, né? Aí eu digo, bem, eu construo para depois as pessoas, a igreja aí fazendo, continuando aí, fazendo as salas, etc. Mas nessa perspectiva aí, meus irmãos, eu acho que com até 100 mil reais a gente constrói um templo num local de 10 por 20, com toda a tranquilidade, salas, com tudo. Na faixa de 100 mil reais dá para nós construirmos um templo, porque a gente faz e tem sempre custos bem reduzidos. Pastor, nós estamos falando, esse valor de 100 mil é com o terreno ou sem o terreno? Sem o terreno, sem o terreno. É uma cidade de 70 mil habitantes, assim, é um tempo de
de 10 por 20 sai na faixa de 80 a 100 mil reais, fora o terreno. O terreno é na faixa de 60 mil reais. Ok, pastor. Vamos lá, Lídia, vamos ver as perguntas que tem, o pessoal está interagindo, por favor. Sim, tem uma pergunta muito boa do Ederson Wozniak. Ele perguntou, está falando lá de Piratininga, aqui de São Paulo. Ele perguntou se a igreja deve pagar aluguel ou ter seu imóvel próprio. Pergunta interessante, né? Ok, excelente pergunta, meu amado. Obrigado. Aluguel tem sido um desafio, não só para a Junta de Missões Nacionais, também para os nossos projetos que são menores. Aluguel, geralmente, não atrapalha muito, porque a gente, em vez de pagar aluguel, poderíamos estar investindo mais no templo, criando mais oportunidades. Mas, na realidade, o aluguel seria muito bom. A gente descartava esse custo alto que a gente teria para construir templos e etc. e tal. Mas para nós, no Nordeste, não há possibilidade. Pastor, eu entendo, ajudando a responder a pergunta aí, que o aluguel ele é necessário de forma temporária, né? Para você Sim, tá certo. reunir as pessoas, para você agrupar as pessoas, para você sedimentar o trabalho, né? E geralmente aí, na sua prática, na prática da Junta de Missões Nacionais e a nossa prática aqui, geralmente a gente organiza a igreja como igreja local depois que ela tem um imóvel próprio, né? Porque geralmente as comunidades do sertão são comunidades de pessoas mais pobres e os recursos que entram não dariam para pagar aluguel nem, ao mesmo tempo, sustentar os obreiros, né? E aqui eu quero fazer um desafio, você que está nos assistindo, né, aqui, você que é aqui da região Sudeste, Sul, Centro-Oeste, e até das regiões ricas do Nordeste, das capitais, para que vocês olhem para o sertão, para que vocês apoiem esse trabalho que é feito pelo pastor Marcos Severo, pela Junta de Missões Nacionais, trabalho que é feito, por exemplo, pela Juvep, né, que trabalha nessas áreas que ninguém quer ir. Nós podemos ajudar esse povo, temos que alcançar este povo. Então, eu quero fazer um apelo, né, a você que está nos assistindo, né? Nós estamos até, em parceria com o pastor Marcos Severo, nós estamos tentando comprar um terreno na cidade de... Qual é o nome da cidade da Paraíba aí? Marisópolis. Marisópolis é uma cidade pequena e que nós estamos com um imóvel no centro da cidade, um terreno. Esse terreno custa R$35 mil. Eu não sei se os irmãos prepararam aqui, o pessoal da produção aqui, para colocar na tela aí, a conta bancária. Está aí, né? Junta Missionária de Pinheiros. Você faz o depósito e põe os 70 centavos no final, porque 70 é o código da Paraíba. Nós estamos com o projeto 5010 da Paraíba, estamos construindo lá em Areia, ajudando a construir, estamos ajudando a construir em Sapé, e vamos começar o templo lá na cidade de Esperança, e tem outra cidade que eu não me lembro, são 4 templos que estão em andamento aí na Paraíba, e agora esse templo, que o pastor Marcos Severo está... esse projeto que está ligado ao projeto Rumo ao Sertão, mas está dentro do projeto de nós plantarmos e organizarmos 50 igrejas em 10 anos na Paraíba. A Paraíba tem mais de 220 municípios e a Igreja Presbiteriana está presente apenas nos 30 municípios. E muitas dessas presenças não através de igrejas organizadas, mas apenas congregações, projetos missionários. Então, nós temos um desafio muito grande no estado da Paraíba para plantarmos igrejas reformadas, igrejas presbiterianas. Pastor Arivaldo, o caso de Marisópolis, antes de passar aí a propaganda, a conta, está dentro do programa Você é um Missionário. O nosso missionário lá chama-se Victor Lins. Há um ano atrás ele começou a reunir na casa dele. E aí, quando
do programa Você é um Missionário, eu disse, bem, você já está credenciado. E aí, a partir deste ano, nós fechamos uma parceria, conseguimos o aluguel do prédio, já tinha mais de 10 pessoas, eu já batizamos várias pessoas. Então, é um protótipo do programa Você é um Missionário. Depois eu vou mandar um vídeo para você. Victor Lins. Tá bom. Mais perguntas, Lídia? O pessoal está interagindo aí? Temos sim, pastor, e o senhor tocou um ponto bem interessante que tem a ver com a pergunta do Peter. Ele perguntou, pastor Marcos, fala sobre o processo de escolha da construção do templo, se precisa ser no centro, num lugar central ou não. Pastor Olival até comentou que nesse terreno que estão comprando é no centro, né? Mas precisa ser sempre no lugar central ou não? Olha, meu amado Peter, na cidade de Baraúnas, não sei se é o Peter Valquetene, na cidade de Baraúnas, nós... É ele mesmo? Tenei. Então, a gente... Parceria dele, nós começamos uma igreja lá na cidade de Baraúnas, no centro da cidade, mas não tinha como funcionar. Nós tivemos que ir para um bairro onde aí disparou a igreja, né? Porque no centro ficava quase inviável. Então, na verdade, é preciso mesmo a gente orar, esperar que Deus defina o local, a gente vai lá, examina, faz a pesquisa que a gente faz, e é isso que a gente faz para escolher o local ideal da vontade do Senhor. Pastor Marcos, uma pergunta que eu gostaria de fazer, porque o senhor sabe que a peça mais importante para o projeto de plantação de uma igreja é o obreiro. O obreiro é o ponto-chave, né? Você pode ter dinheiro, você pode ter terreno, você pode ter templo. Se você não tiver um obreiro preparado, um obreiro vocacionado, um obreiro que queira pagar o preço para que a igreja seja plantada, o trabalho não sai. Como é que o senhor aí, no Rumo ao Sertão, tem feito para levantar esses obreiros? O senhor trabalha com a força leiga, com evangelistas? Diz um pouco sobre o trabalho que é feito, inclusive através do Instituto aí do Rio Grande do Norte. Ok, nós temos o Instituto do Rio Grande do Norte que forma nossos missionários, né? Mas, Arival, você, naquele antigo jornal que você tinha, você escreveu um artigo que eu mandei para centenas de pessoas. Quem faz a obra é o obreiro. E aí, sem dúvida alguma, o escolhido de Deus é quem vai fazer a obra. E não erramos aí, quando a gente falhou um pouquinho de deixar a vontade de Deus no lugar da vontade da gente. Então, o missionário é fundamental. Por isso que nós, do Instituto Bíblico, preparamos eles adequadamente, regionalmente, e agora o nosso Instituto Bíblico está também com a EAD, e nós estamos com dezenas de missionários aí, já se preparando para assumir os futuros campos da Paraíba. Olha, o missionário é muito importante, e alguém diz, a gente tem que ter o olho de Deus para escolher a pessoa. Tá certo, pastor. E me diga uma coisa, porque no sistema presbiteriano você pode ter, às vezes, 3 ou 4 campos com evangelistas e um pastor só para fazer o trabalho de atos pastorais, celebrar Santa Ceia, etc. Eu me lembro que o senhor fazia muito, continua fazendo isso, é um trabalho eficiente? Ok, por exemplo, eu estou com estratégia. Nós temos 3 cidades da Paraíba, Catolé do Rocha, e temos Bom Sucesso, e temos Marisópolis. Então, tem um pastor, Ricardo, reverendo, está lá, Catolé do Rocha. Então, eu vou de 3 vezes celebrar ceia, os atos pastorais, mas ele faz isso também durante, mensalmente. Aquela assistência que eu dava no passado, se lembra do Chico Paulino, né? Pastor de Djalma, nós passava 10 dias aí no campo, de cidade em cidade, celebrando a ceia do Senhor, mas hoje muitos pastores, muitos missionários foram ordenados, e eles estão aí na área de 3, 4 congregações que eles mesmos estão indo atender. Graças a Deus. Então, você que está nos assistindo aí, se você tem um chamado de Deus para a obra missionária, né, principalmente para o sertão brasileiro, há um clamor, há uma necessidade muito grande.
de obreiros vocacionados por Deus, pessoas que queiram pagar o preço. Você que talvez já está aqui na região sudeste, você que já se aposentou, já tem um salário, já tem uma casa para morar, seria muito bom se você fosse para o sertão, trabalhar lá, né? Ajudar esses obreiros como o pastor Marcos Severo e muitos outros que nós temos aí, obreiros que muitas vezes não estão na mídia, são aqueles obreiros ocultos que Deus tem usado para a edificação do seu reino, a edificação da sua igreja. Mais perguntas, Lídias, por favor? Sim, pastor. O Tércio perguntou se missionário de outra igreja pode participar. É difícil, né? Bem, nós temos um projeto voltado para a igreja presbiteriana. A gente tem cooperado com outras igrejas, tem dado oportunidades, mas tenho que dizer isso, para eles trabalharem conosco, tem que, então, fazer sua transferência e nós recebemos para podermos, então, usar os trâmites da Igreja Presbiteriana no Brasil. Mas temos recebido vários, assim. Nós estamos recebendo um que vai ficar numa cidade aí, mas ele é de outra igreja, mas já se manifestou o interesse por causa da doutrina de querer ficar na nossa igreja. E ele é um bom missionário. Então, é importante, muito importante mesmo, que as pessoas, a gente está aqui para contribuir, a gente está com uma defasagem tão grande da nossa igreja, né? Entendeu? Eu sou velho plantando igreja com outras denominações, entendeu? Mas a gente está trabalhando em casa, na nossa igreja. Pastor, eu creio que essa pergunta, ela tem a ver muito com, hoje, a migração que existe de irmãos nossos que estão em outras denominações pentecostais e estão abraçando a fé reformada, estão abraçando as doutrinas da graça de Deus. E muitos deles são pastores, são evangelistas, pastores leigos, evangelistas leigos. Para esse pessoal, nós estamos de braços abertos para recebê-los, desde que eles se submetam, né, à nossa formação, que eles subscrevam os nossos princípios de fé, a nossa forma de governo, né? A Igreja Presbiteriana não ordena mulheres, a Igreja Presbiteriana tem a sua forma constitucional de funcionamento. Então, você que, por exemplo, é uma pessoa que está nos assistindo, vamos supor, você é um evangelista da Assembleia de Deus, um exemplo, tá? Não estou aqui pescando em aquário, estou dizendo que pode acontecer. E você, então, desejaria migrar para a Igreja Presbiteriana, mas você não quer deixar de ser um evangelista. Então, procure o pastor Marcos Severo. Nos procure aqui, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nós temos aqui o Centro de Treinamento de Obreiros, nós temos aqui toda a plataforma também de EAD, de cursos, para que nós possamos dar uma formação dentro da nossa linha de governo, da nossa linha doutrinária, bíblica e teológica. Muito bom. Pastor, posso aproveitar e fazer mais uma perguntinha para finalizar? Pois não. Tem uma pergunta que sempre vem à tona, né? Quais são os maiores desafios da plantação de igreja no Nordeste? Bem, no Nordeste, geralmente, eu não diria tanto recursos, porque o recurso está em toda parte, né? Mas passa por um contexto de missionários, né? O missionário que Deus escolhe para o trabalho, a confirmação, também os recursos que são necessários, sem eles não pode, né? E o acompanhamento desses trabalhos que a gente faz na plantação de igreja. Como eu disse antes, Deus nos deu a graça de não errarmos tanto, acertar muito mais do que errar, escolhendo, orientando e escolhendo as cidades. Nós temos uma estratégia para plantar a igreja, e são alguns pontos importantes. Por exemplo, a gente não vai plantar uma igreja a 200 quilômetros, 300 quilômetros, nós vai plantar a igreja estrategicamente num raio de até 80 quilômetros, porque as cidades estão sempre de 20, 30, 40, 50 quilômetros uma para as outras. Então, a gente faz uma estratégia para poder, de uma vez só, a gente atender, né? E isso é desafio que a gente tem conseguido vencer.
Tá bom. Alô, você, eu quero... Estamos chegando na reta final do programa, pastor. Eu queria agradecer o senhor por estar participando aqui conosco. Se você quiser ajudar o trabalho, você que está nos assistindo, se você quiser cooperar, procure o pastor Marcos Severo, Projeto Rumo ao Sertão, ali na cidade de Mossoró, é a base missionária. Aí está a conta para você nos ajudar, né? Porque nós estamos com um desafio, né, de alcançarmos 50 cidades na Paraíba nesses próximos 10 anos. Então dá uma média de 5 cidades por ano. E nós sabemos que a situação do Nordeste é difícil, porque tem todas as precariedades locais. Nós temos também aquilo que a gente chamaria de um catolicismo raiz, né? Muito forte, muito, de uma certa forma, misturado com uma espécie de animismo. Então, existe uma batalha espiritual muito grande, né? De libertação espiritual do povo nordestino. Então, fica aqui esse desafio para você, né? Seja um parceiro desse projeto 5010. Pastor Marcos Severo, suas considerações finais e seus agradecimentos. Eu agradeço a você, meu amado pastor querido. Muito obrigado pela sua oportunidade e nos ajude aí. Precisamos de 35 mil. O templo nós já temos a construção. Estamos dizendo só comprar o terreno, tá bom? Eu quero agradecer essa oportunidade. Contribua aí com a conta da Junta Missionária de Pinheiros. Esse é um projeto agregado ao projeto da Paraíba. Olha, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. O Projeto Rumo ao Sertão fica muito grato por esse momento tão especial. Minha querida e amada Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Muito obrigado, pastor. Eu vou passar aqui para a Lídia encerrar o programa de hoje. Muito bom poder ter o privilégio de falar sobre isso, refletir sobre essa mensagem tão importante, né? E agora vamos então para um momento muito esperado, que é o sorteio do livro Ministérios de Misericórdia, do Timothy Keller. Vamos lá para ver quem vai levar esse livro hoje para casa. Vamos lá, botando na tela. Vamos lá, ver você que se inscreveu. Lembrando que toda terça-feira nós temos o sorteio de um livro aqui para você, 1 ou 2, né, dependendo do dia. E hoje vamos ver quem vai levar livraço do Timothy Keller, Ministérios de Misericórdia. Está na tela? Vamos ver quem se inscreveu, quem vai levar. Rodando, cadê o nome? Vamos ver quem vai levar esse livro hoje de presente. Lembrando que a gente tem a editora Hebron, né, que você pode acessar. Liliana Garcia da Silva, é seu, parabéns por ter participado e a gente vai entrar, nossa produção vai entrar em contato com você, os seus dados já estão aí, daqui uns dias você estará recebendo esse livro de presente na sua casa, tá bom? Parabéns por ter participado, parabéns a todos vocês que participaram, quero agradecer por vocês terem aberto a porta da sua casa e por se dedicarem a sua atenção para essa mensagem tão importante, essa reflexão sobre ser um missionário nessa questão, né, dos imóveis da igreja. Fiquem com Deus e lembre-se de se inscrever no canal aí, compartilhar o link do IPP Play e da IPP TV. Fiquem com Deus e até a próxima terça-feira que vem.